Paz do Senhor. Eu quero compartilhar uma palavra de Deus com todos vocês. Deus, Ele deu uma palavra para a sua vida e para a minha vida, uma palavra de encorajamento. Que o Senhor venha nos encorajar, que o Senhor possa estar encorajando cada vida, em nome de Jesus. Vamos então orar. Pai, obrigado por mais um dia. Obrigado pela Tua misericórdia que se renova a cada manhã. A Tua misericórdia é a causa de nós não sermos consumidos. A Tua misericórdia, ela nos alcançou e ela nos dá aquilo que nós não merecemos. A vida, o ar que nós respiramos, tudo isso se chama graça do Senhor. Obrigado, Pai, pelo Teu amor incondicional. Obrigado agora neste momento também, Senhor, pela permissão do Senhor de nós podermos estar aqui entrando na Tua presença, no Santo dos Santos. Nós reconhecemos as nossas fraquezas, a nossa impotência. Pai, nós precisamos de ouvir a Tua palavra. Nós dependemos do Teu querer, da Tua palavra, do Teu reino, dos Teus planos. Por isso, Senhor Deus, o Senhor é Deus que estabelece momentos e oportunidades. E com certeza o Senhor tem algo a falar para a minha vida e para a vida do meu irmão e da minha irmã e para essa pessoa que também vai estar, Senhor, vendo este vídeo. Por isso, ó Deus, sonda os nossos corações, vê se há em nós algum caminho que não Te agrada e guia-nos, ó Pai, pelos caminhos eternos. Fala conosco porque nós precisamos ouvir. Toma então agora, cativa os nossos olhos, nossos ouvidos, a nossa mente e nosso coração, a Tua palavra, e que nós possamos receber a Tua palavra, sendo consolados, encorajados e edificados pela Tua presença, pela Tua palavra. Pai, que agora eu diminua e que o Senhor cresça, mas que o Teu reino avance e que o Teu propósito, os Teus planos se cumpram nas nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. Amados, nós vivemos um tempo muito difícil. Nós estamos vivendo um tempo onde as lutas, elas não nos dão tréguas, onde nós então encontramos dificuldades atrás de dificuldades, onde nós encontramos lutas atrás de lutas. Hoje nós vencemos então uma luta, mas amanhã de novo vem então uma luta nova. E na verdade elas não nos pedem para entrar na nossa vida. Na verdade elas vêm sem avisar. Elas vêm então muitas vezes para nos derrubar. Elas vêm então para nos desviar do propósito eterno de Deus. Elas vêm então para nos tirar do foco, para nos fazer então largar tudo, abrir mão de tudo e desistir. Quantos de vocês já pensou em desistir? Quantos de vocês já pensou em abrir mão de tudo, largar tudo? Levante a sua mão. Quem já passou por isso? Somente uma pessoa normal passa por isso. Uma pessoa perfeita, ela não olha para trás. Uma pessoa perfeita, ela não desiste. Mas porém uma pessoa carnal, porém uma pessoa falha, fraca, impotente. Determinados momentos de nossas vidas nós pensamos em desistir. Com certeza já aconteceu consigo, com certeza já aconteceu comigo, porque nós somos falhos, fracos, impotentes. Mas nós precisamos entender que a Bíblia, ela não está cheia
de super-homens. Nós precisamos entender que a Bíblia, ela não fala em nenhum momento de pessoas perfeitas, a não ser somente Jesus Cristo, o Filho de Deus, o Messias, o Salvador. A própria palavra de Deus, ela está cheia de exemplos de pessoas que muitas vezes falharam, que ao longo da sua caminhada tiveram então momentos bons e maus, que em alguns momentos então foram capazes de fazer então o muito bom, mas também o muito mau. A Bíblia então, ela nos mostra grandes homens, homens estes que ficaram então marcados na história, mas que em alguns momentos das suas vidas, estes homens, eles pensaram também em desistir. E nesta noite, eu quero falar de um destes homens, um exemplo bíblico, um profeta bastante conhecido no Antigo Testamento, que se chama Elias, o profeta Elias. Ele será então o exemplo perfeito para nós nesta noite. Na Bíblia Sagrada, no Antigo Testamento, na Velha Aliança, no primeiro livro de Reis, no capítulo então 17, 18 e 19, nós temos então o profeta, o exemplo do profeta Elias. Depois então você lê o capítulo 17, 18 e 19 para poder então entender mais e melhor a história de Elias, porque aqui nós vamos então resumir a história deste homem chamado Elias. Amém? A Bíblia nos fala então que no capítulo 17 e 18 da primeira carta aos reis, nós vamos ver então Deus usando este homem chamado Elias poderosamente. Nós vamos ver então um profeta que está então no auge, no topo do seu ministério. Nós vamos ver então um profeta Elias cheio de intimidade com Deus. Nós vamos ver então um profeta cheio de autoridade e de ousadia de Deus. Nós vamos ver então este homem, Elias, este profeta, então abrir a sua boca, dizendo então que não iria chover mais. E isto então durou aproximadamente 3 anos e meio, 3 anos e 6 meses. Sendo então que só depois que Elias orou novamente a Deus, pedindo a chuva, é que então a chuva veio novamente. Nós vamos ver então no capítulo 17 e 18. Nós vamos ver então nesses 2 capítulos o profeta Elias então fazendo milagres extraordinários. Nós vamos ver então o profeta Elias multiplicando o azeite e a farinha de uma viúva. Nós vamos ver então no capítulo 17 e 18, nós vamos ver esse mesmo profeta Elias ressuscitando o filho dessa mesma viúva. Nós vamos ver então o profeta Elias, nesses 2 capítulos, nós vamos ver o profeta Elias orando, pedindo então a Deus para que então fogo do céu descesse, e assim o foi concedido. Então nós temos aqui no capítulo 17 e 18 um homem, um profeta chamado Elias, um profeta que estava então cheio de Deus, cheio então da unção de Deus, cheio então de autoridade de Deus. Nós temos então aqui um profeta valente, nós temos então aqui um profeta forte, nós temos então aqui um profeta capacitado, nós temos então aqui um profeta cheio de fé. Nós temos então aqui um homem que quando ele orava, o céu se movia. Nós temos então aqui um homem que quando orava, o sobrenatural de Deus se manifestava, se revelava sobre a terra.
Então nós temos aqui no capítulo 17 e 18 um profeta chamado Elias. Um profeta então que estava no topo, no auge do seu ministério, que tudo corria bem para ele, que onde ele colocava a mão era abençoado, se multiplicava, tudo corria bem. Porém, no capítulo 19, no capítulo mais à frente, as coisas então elas mudam. Tudo então muda. No capítulo 19 nós vamos ver então o mesmo profeta Elias fugindo desesperadamente da rainha Jezabel, que era então mulher do rei Acabe. Nós vamos ver então esse mesmo Elias que no capítulo 17 e 18 estava bem, estava forte, estava capacitado, cheio de Deus, que agora no capítulo 19 ele está então fugindo após uma ameaça de morte de Jezabel. Nós vemos então um profeta que no capítulo 17 e 18 era um profeta valente, temer no capítulo 19 por causa então simplesmente de uma ameaça de morte. Nós vamos ver então que no capítulo 19 nós vamos ver então o profeta Elias, o qual então enfraqueceu ao ponto de pedir a Deus a própria morte. Então, no capítulo 19 nós vamos ver então o mesmo profeta Elias, mas agora estava cansado, mas agora estava oprimido. Nós vamos ver então agora um profeta fugitivo que chegou então a se esconder numa caverna. Então nós temos aqui o mesmo homem em 3 capítulos. No capítulo 17 e 18 nós temos este homem no auge do seu ministério. Este homem ele estava no topo do seu ministério, estava tudo bem, estava tudo a correr bem. Porém, no capítulo 19, nós vemos então este homem agora mal, agora cansado, agora triste, orando a Deus e pedindo a morte. Nós temos então aqui Elias, que no capítulo 17 e 18 está bem, está então avivado, está forte, mas que no capítulo 19 está então completamente fraco. Amados, nós precisamos entender que existem determinados momentos da nossa vida que nós estamos bem, que nós então estamos fortes. Há momentos da nossa vida que nós estamos então avivados, cheios então do Espírito de Deus, onde nós então enfrentamos os gigantes, onde nós então enfrentamos os Golias, assim como Davi. Agimos então como Davi, enfrentamos então os Golias, os gigantes, assim como Davi. Enfrentamos então as situações difíceis, as tribulações, o dia mau, os ventos, as tempestades. Mas também há determinados momentos da nossa vida que nós estamos então mais fracos, mais debilitados, onde nós estamos então sem vigor, onde nós estamos então até um pouco incrédulos, onde acabamos até por ser muitas das vezes covardes, tímidos, onde então nós não temos então mais forças ou mais esperança. E esta é uma realidade. Nós não podemos simplesmente negar isso. Nós temos o exemplo do próprio apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo foi o maior missionário que passou pela terra, o homem que plantou mais igrejas, o homem então que escreveu 13 cartas do Novo Testamento, mas que em um determinado momento da sua vida ele estava cansado. Isto faz parte do homem, da fraqueza do homem, da carnalidade do homem, da impotência do homem, do ser humano, por causa do pecado. O próprio apóstolo Paulo, na carta aos Coríntios, em 1 Coríntios, no capítulo 10, no versículo 12, olha o que ele diz: aquele que pensa estar em pé, ou que acha estar em pé, cuide ou vigie para que não caia. Nós precisamos entender que a Bíblia, ela não nos promete que nós vamos permanecer em pé para sempre. A Bíblia nos promete que nós não vamos cair,
Não! A Bíblia fala assim que o cair é do homem, mas é Deus que levanta o homem. É a graça de Deus que levanta o homem. A Bíblia diz que a mão de Deus ela continua estendida para o homem. E então nós não estamos livres da queda, de cair. E é isso que nós precisamos entender. Mas é Deus que levanta, é Deus que renova, é Deus que restaura, é Deus que fortalece, é a graça de Deus nas nossas vidas. Nós temos então a Bíblia, que é o nosso exemplo, que é o nosso fundamento, que é a nossa base. Os próprios profetas muitas vezes se sentiram cansados, esgotados, sem força, com vontade até de desistir. Nós temos então aqui o nosso exemplo nesta noite, Elias, o profeta Elias. Irmãos, a própria Bíblia, ela fala de Elias. O próprio Deus, ele dá o testemunho de Elias. A Bíblia fala então que Elias, ele não conheceu a morte. A Bíblia fala que Elias, ele não passou pela morte. A Bíblia fala que esse profeta Elias, ele foi arrebatado pelo próprio Deus aos céus. A Bíblia fala que Deus recolheu Elias e que este profeta ele não conheceu a morte. Mas como nós vimos, em um determinado momento na vida de Elias, ele estava então fraco e pedindo a Deus até a morte. A verdade é que nós passamos por isso também. Talvez você já passou por isso. Talvez você esteja passando por isto neste momento, ou hoje, nestes dias. Mas eu quero lhe dizer que nada, mas mesmo nada foge do controle de Deus. Eu quero lhe dizer que Deus ainda está no controle de tudo. Eu quero dizer que Deus ainda está no controle de todas as coisas. Eu lhe encorajo então a sair da caverna. Eu lhe encorajo então a esperar, a confiar e a se deleitar em Deus, porque Ele vai fazer o que for preciso ser feito na sua vida e na minha vida. Eu quero dizer que Deus, Ele não esqueceu de você. Deus, Ele não me esqueceu. Porque se Deus nos esquecesse, isso significaria que Ele estaria então negando a sua palavra. E ambos sabemos que Deus, Ele não se nega a si próprio. Ambos sabemos que, como a Bíblia fala, que Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Por isso, nesta noite, Deus, Ele tem uma palavra para a sua vida e para a minha vida. Deus, Ele não vai deixar você desamparado. Deus, Ele não vai deixar você perecer. Deus, Ele não vai largar você. Deus, Ele não vai largar a sua mão. Deus, Ele não vai deixar você sozinho ou sozinha. Deus, Ele não vai deixar você sozinho nessa caminhada. A Bíblia fala, Jesus dizendo que Ele estaria conosco até o fim, a consumação dos séculos. A Bíblia fala que ainda que nós sejamos infiéis, Ele permanece fiel para todo sempre. O profeta Elias, em um determinado momento, ele achou que estava sozinho. Mas, naquele momento, Deus então lhe disse: reservei para mim 7.000 homens, 7.000 profetas que não se dobraram diante de Baal. Nós vamos ver que Elias, em um certo momento, ele achou que estava sozinho, ele pensou que estava sozinho, ele não conseguia ver ninguém. Mas Deus disse a Elias que então Deus tinha reservado para si 7.000 homens que não tinham se dobrado a Baal, que não tinham se dobrado a Satanás, que não tinham se dobrado ao pecado, que não tinham se dobrado ao mundo.
Isso então encorajou e mostrou então a Elias que ele não estava sozinho como aparentava estar. Amados, muitas vezes nós olhamos e não conseguimos ver ninguém ao nosso lado, ninguém ao pé de nós. Mas Deus, Ele está dizendo então para nós que Ele é fiel e que Ele permanece fiel para todo sempre. Deus, Ele está dizendo então que Ele põe pessoas ao nosso lado para nos ajudar. E essas pessoas, elas fazem então parte do corpo do Cristo. Elas são então a igreja de Cristo, os irmãos na fé, o próprio povo de Deus. Mas ainda que estes então falhem, ainda então que estes faltem, há um que prometeu não falhar. Há um que não falha. E esse nome nós sabemos e nós conhecemos quem é, se chama Jesus Cristo. Ele é o único então que não desampara. Ele prometeu então deixar o seu Espírito, o Espírito Santo, o Espírito da verdade. E Ele prometeu que o seu Espírito, Ele nos levantaria. Ele prometeu que o seu Espírito, Ele nos guiaria. Ele nos capacitaria. Ele nos prometeu que o seu Espírito então nos iria consolar e que seria conosco todos os dias, até ao fim dos nossos dias pela terra. Por isso, levante a sua cabeça, porque ainda não é o fim para si, porque ainda não acabou. Não ponha um final, onde Deus colocou então apenas uma vírgula. Deus então, Ele nesta noite, Ele fala para si e para mim o que um dia Ele falou para Elias, que foi assim: levanta-te e come, porque muito comprido será ainda o teu caminho. Aquilo que parece, aquilo que aparenta ser o fim para si, aquilo que para si aparenta não haver mais solução, para si que parece, que aparenta ser o fim, para Deus é simplesmente o início, porque Deus está trabalhando, porque Deus está aperfeiçoando a sua obra na sua vida e na minha vida, em cada uma das nossas vidas. O apóstolo Paulo, ele confirma isso na sua carta a Filipenses, no capítulo 1, no versículo 6. Olha o que ele escreve: que aquele que em vós, que em nós começou uma boa obra, Ele é fiel para aperfeiçoar até o dia que Cristo Jesus voltar, até o dia da nossa redenção. O que significa então, amados, que a obra de Deus em nossas vidas ainda não terminou. Significa então que a obra de Deus nas nossas vidas ainda não cessou. Deus então, Ele está e vai aperfeiçoar a sua obra nas nossas vidas até ao dia que o Senhor Jesus voltar para nos buscar, para buscar a sua igreja, para buscar o seu povo, para buscar os seus filhos e filhas, para buscar então a sua noiva, pois essa é a promessa de Deus para as nossas vidas. O que significa então que nós estamos em construção. Todos os dias Deus está trabalhando e Deus está aperfeiçoando a sua obra em nossas vidas. Nós estamos então sendo moldados para a obra de Deus em nossas vidas, em cada uma das nossas vidas, em determinados ministérios, vocações e carreiras para o qual nós fomos chamados. Por isso Deus então está nos moldando para a sua obra. A verdade é que nós muitas vezes erramos. A verdade é que nós muitas vezes pecamos. A verdade é que nós muitas vezes caímos. A verdade é que nós muitas vezes ficamos tristes. Mas Deus, Ele nos ama. Ele continua a nos amar e Deus, Ele não abre mão de cada um de nós. Deus então, Ele não abre mão de si nem de mim. O próprio mundo, o próprio Satanás, o próprio pecado, nada disto fez então Deus desistir de nós. A cruz do Calvário há 2000 anos, ela dá então o verdadeiro testemunho do amor de Deus por nós. E nos mostra então que Deus, Ele não abre mão. Que Deus, Ele não desistiu e não desiste de nós. A Bíblia fala então, porque Deus amou o mundo
de tal maneira que enviou o seu único Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. João 3,16. Ele não abre mão de nós, Ele não abre mão de si nem de mim. Lembre-se, quando você pensar em desistir, lembre-se de Jesus. Lembre-se da cruz do Calvário e das últimas palavras de Jesus, que foram: está consumado. Que nos revela que Jesus, então, Ele foi até o fim do caminho. Lembre-se disso, porque isso vai então nos ajudar a continuar. Isso vai então nos capacitar a prosseguir e a não nos desviar do verdadeiro propósito de Deus para as nossas vidas. Amém? Leonardo Ravenhill, um grande homem de Deus, orava dizendo: oh Deus, grava a eternidade dos meus olhos. Então, amados, esta tem que ser então a nossa oração. Pedir então que Deus grave em nossos olhos a eternidade, para que Deus então grave em nossos olhos o sacrifício de Jesus no Calvário há 2000 anos atrás, para que isso seja então uma marca de Deus nas nossas vidas, para que isso então esteja gravado não somente em nossos olhos, mas também em nosso coração e em nossa mente, porque isso nos fará viver uma vida de gratidão para com Deus. Isso nos fará então confiar e nos deleitar em Deus para todo sempre e perseverar até ao fim. Eu quero terminar lendo estes 3 versículos. Tiago, capítulo 5, no versículo 16, 17 e 18. Diz assim, versículo 16: orai uns pelos outros, pois a oração do justo é poderosa e eficaz. Versículo 17: Elias era homem sujeito às mesmas paixões que nós, e orou com fervor para que não chovesse, e durante 3 anos e 6 meses não choveu sobre a terra. Versículo 18: e novamente outra vez ele orou, e o céu deu a chuva, e a terra produziu o seu fruto. Então, amados, eu quero encorajar você a orar, a clamar. Elias era um homem como você e eu. Um homem então sujeito às mesmas paixões, ao pecado, ao erro. Um homem então que estava no auge, mas que também enfraqueceu. Elias então ele era como nós, fraco, falho e impotente. Mas Elias, ele confiou em Deus. Elias, ele se deleitou em Deus. Então eu encorajo a cada um de nós a confiar em Deus, a orar com fervor, com ousadia, com intrepidez e confiar nos planos de Deus. Que nós possamos então orar pelo cansado, pelo oprimido, pelo aquele que está triste, pelo nosso irmão então que não tem mais força, que não tem mais vigor. Que nós possamos então clamar e orar, porque a Bíblia fala: orai uns pelos outros, encorajai-vos uns aos outros, exortai-vos uns aos outros, edificai-vos uns aos outros, consolai-vos uns aos outros. A Bíblia fala que Deus, que os ouvidos de Deus estão sobre a oração do justo. A Bíblia fala que Deus é galardoador daqueles que o buscam. Por isso que nós possamos então buscar Deus. Em nome de Jesus vamos orar. Pai, eu quero te louvar, te glorificar, te exaltar por esta palavra. Obrigado porque creio que esta palavra ela veio do Senhor, ela veio, Senhor, no coração do Senhor. O Senhor conhece o nosso coração, o Senhor conhece a nossa vida, o Senhor conhece o nosso dia a dia, mas o Senhor nos traz uma palavra de encorajamento, nos dando então o exemplo de Elias, um homem então que estava no auge, que estava então no topo do seu ministério, mas que porém enfraqueceu, que porém ele temeu e que simplesmente, ó Pai, de um momento para outro ele até orou ao Senhor pedindo pela morte. A verdade é que nós estamos sujeitos ao erro, ao pecado, à falha, a entristecer. Mas Pai, em nome de Jesus, não nos deixe simplesmente desviar do foco, desviar do propósito do Senhor, mas que a palavra do Senhor ela venha queimar, ela venha nos direcionar, ela venha nos guiar, e que o Senhor venha fazer uma obra de redenção, de salvação em nossas vidas, em nossas casas, em nossa família, em nossa cidade, em nossa nação. Mas Pai, que o Senhor venha usar esta palavra, e que esta palavra ela venha frutificar, que nós possamos
possamos partilhar a Tua palavra, encorajar, exortar, ó Pai, ser encorajados e encorajar os nossos irmãos do lado. Nos ajuda, Senhor, nos sustenta e nos fortalece. Em nome de Jesus, ó Pai, que o Teu nome seja glorificado e exaltado nas nossas vidas, nas nossas casas e nas nossas famílias. Continua conosco, Espírito Santo, nos dando graça, nos dando ousadia, nos dando interesse. Nos limpa, nos purifica, nos santifica, Senhor, e nos leva, assim, ó Deus, à Tua presença e à Tua vontade. Que o Teu nome seja glorificado, que o Teu nome seja exaltado, que o Teu nome venha a ser reinado, que o Teu nome venha a reinar nos nossos corações, nas nossas obras, na nossa mente, nos nossos olhos, e que o Teu reino avance, que nós diminuamos, mas que o Senhor cresça em nós, e que nós possamos verdadeiramente ser instrumentos, servos, ministros, profetas e discípulos do Senhor. Mas, Pai, que o Teu nome seja glorificado e exaltado nas nossas vidas, hoje, amanhã e para todo sempre, em nome de Jesus. Que esta palavra, ela seja uma palavra que você necessitava de ouvir. Que o Espírito Santo, ele venha tocar em cada coração, e que Deus então ele nos possa capacitar, nos sustentar, porque ainda que tudo diga que não, Ele é o sim, Ele é o amém. Nós não somos o que as pessoas dizem que nós somos, nós não somos aquilo que o mundo diz que nós somos aquilo que Deus quer, nós somos o que a Bíblia diz que nós somos, e isso é que importa, e que Deus seja glorificado e exaltado em nome de Jesus. Amém. Que Deus possa abençoar poderosamente e ricamente cada vida, em nome de Jesus. Amém e amém.